Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast e essa semana com um episódio muito especial, onde vou estar aqui conversando com o professor Gilmar, que também é vereador daqui da nossa cidade, que ele é desde o ano de 2016, já está indo para o seu terceiro mandato. Correto, professor? É isso, Toninho. Cumprimentos aqui a toda a turma do Labuta, te parabenizar e parabenizar toda a equipe por esse projeto e agradecer a oportunidade de estar me comunicando aqui com você e com toda a tua audiência. Nada, professor. É uma honra estar recebendo você aqui, que foi meu professor e agora estou aqui conversando com você como um vereador eleito pelo povo, né? E para esse papo, a gente vai estar falando sobre alguns temas da nossa cidade, mas um dos principais que a gente vai estar começando o papo é a questão sobre a Compesa, onde vem várias reclamações há bastante tempo sobre a questão do fornecimento de água, mas não é só o fornecimento de água que é um problema da Compesa aqui da nossa cidade. E para essa solução, ocorreu a concessão público-privado, que, pelo que eu entendo, professor, me corrija se eu estiver errado, a concessão é quando o Estado é dono daquela atividade, daquele bem, daquele serviço, e ele vai deixar uma outra pessoa, uma outra empresa, uma outra instituição sendo responsável por isso. E o Estado de Pernambuco hoje alega que eles não têm condição de estar investindo para modernizar, para poder atender às demandas que o mercado que vem crescendo e vem necessitando, principalmente Petrolina, que é uma cidade que, quanto mais cresce, quanto mais tem casa, quanto mais tem obra, mais o problema do saneamento básico, dos serviços públicos como um todo vai aumentando. E Petrolina, por ser uma cidade que cresce rápido, precisa-se também mais de investimento. E aí, para a solução do Estado, foi ter essa concessão que, a partir do dia 11 de dezembro até o dia 17, vai estar recebendo as propostas e no dia 18 de dezembro vai estar ocorrendo o processo do leilão. Então, a concessão seria isso, desse formato, e a leitura que eu faço, que o que alega. É isso, professor? Olha, é muito importante que a gente entenda, primeiro que acesso à água está dentro dos direitos sociais, né, da saúde, né? A gente é um direito constitucional. É um direito constitucional. Então, entre os direitos sociais está o acesso à água. Por exemplo, as pessoas que têm direito à moradia, que é um direito social, não é possível ter moradia sem ter água, né? E a responsabilidade, né, pelo acesso à água, pela garantia do serviço à água, é do município. Então, toda a legislação nacional, inclusive as legislações mais recentes, como é o caso do Marco do Saneamento Básico, estabelece a responsabilidade do município. O município, não assumindo, ele pode conceder, né, tanto o abastecimento quanto o esgotamento sanitário para uma empresa pública. No caso de Petrolina, a empresa pública é a Compesa, uma empresa do estado de Pernambuco, né? E é verdade que, ao longo dos anos, né, dessa relação entre Petrolina e a Compesa, nós temos acompanhado uma série de problemas, de responsabilidades que não são assumidas pela Compesa e responsabilidades que não são assumidas pelo município. Por exemplo, em relação à Compesa, nós temos aí há muito tempo uma ausência de investimentos para a ampliação da rede. Ao mesmo tempo, você tem um município crescendo desordenadamente, né, muitas ocupações irregulares, muita especulação imobiliária, e esse crescimento desenfreado, sem a devida fiscalização, sem o devido planejamento, vai gerando também uma sobrecarga em relação ao sistema de abastecimento e chega um momento de um colapso. É o que a gente está vivendo agora. Nós temos mais pessoas morando em Petrolina, nós temos mais empreendimentos imobiliários em Petrolina, mais especulação imobiliária, sem o acompanhamento dessa expansão da rede, né, de abastecimento d'água, assim como a rede de esgotamento sanitário. Nós temos aqui em Petrolina diversos bairros sem saneamento básico. É o caso do Henrique Leite, é o caso do São Joaquim, é o caso do Jardim Petrópolis, né? Parte do Avelar, Terras do Sul, Mandacaru, Parque Mandacaru, são diversas comunidades sem saneamento. O que é que acontece?
Agora, né, essa nova gestão do governo do estado, da governadora Raquel Lira, resolveu assumir uma posição que é uma posição que nós nos preocupamos e criticamos, que é a posição de uma privatização. Se fala concessão, mas quando você entrega para uma empresa durante 30 anos, mais de 30 anos, a exploração do serviço de água e de esgoto dentro do estado, essa empresa é uma empresa privada. Essa empresa vai desenvolver um planejamento para aumentar os seus lucros. Ela vai oferecer serviço de qualidade? Não sabemos, né? Essa empresa que vai ganhar, nós não sabemos, mas nós sabemos o histórico de todas as empresas que assumiram concessão, assumiram prestação de serviço de água e de esgoto em vários municípios e até fora do país. Esses processos não deram bom para a população. Foi bom para a empresa privada. E provavelmente é o que vai acontecer aqui em Pernambuco. Nós com certeza teremos um aumento, né, das taxas, um aumento, né, das tarifas de água e de esgoto, e esperar para ver agora, porque não tem mais nem como recorrer e alterar esse processo. Nós já estamos aí na porta do gol e dificilmente nós vamos reverter isso, né? Mas é algo temerário, é algo que a gente se preocupa, porque a experiência, por exemplo, de São Paulo agora, com o governador Tarcísio, né? Você tem a Sabesp privatizada, aumenta-se os lucros das empresas. Só para você ter uma ideia, os diretores, né, da empresa privada, eles vão ter um aumento aí de 300% dentro do seu salário, né, que se tem, é a primeira ação. Além disso, você tem um aumento das tarifas, né, para a população. Muitas reclamações da população, nós não temos ainda a garantia de um serviço de qualidade. Professor, quando a gente vai olhar as questões do o Estado como um todo, o Estado ele vai crescendo em um ritmo, do seu próprio ritmo. Petrolina é uma cidade que realmente cresce a ritmos acelerados, que se torna cada vez mais uma cidade que vem se tornando um ambiente bom de negócios, que vem pessoas querendo vir para cá investir, e isso coloca ela como uma situação atípica dentro do Estado de Pernambuco. Vendo ela com essa particularidade, teve anos atrás, se não me engano, foi até no governo do ex-prefeito Miguel Coelho, ele tentou fazer a Agência Municipal de Águas, que se eu me recordo bem, chegou até ir para o STF, mas não teve um avanço. Você acredita que tentar trazer para a Petrolina essa responsabilidade de criar uma autarquia municipal para isso seria uma solução melhor ou não? Olha, eu sou sempre favorável à criação de órgãos e empresas públicas. Se nós temos uma empresa pública municipal que vai gerir o serviço de água e de esgoto, eu sou favorável. Uma empresa pública municipal. A questão é que a proposta que foi apresentada anteriormente, né, pelo ex-prefeito Fernando Bezerra e agora foi retomada pelo seu filho Miguel Coelho, é uma proposta que faz um misto, na verdade uma PPP, ou seja, ela mistura o público e o privado. E geralmente, quando se mistura o público e o privado, você vai ter o privado sempre influenciando mais o perfil, o modelo desse serviço. Então, é um risco que nós temos. Recentemente, eu digo recentemente, mas já tem aí mais de 4 anos, o ex-prefeito Miguel Coelho criou a SAS, que é uma empresa, né, de saneamento municipal, exatamente para se contrapor à Compesa. É uma tentativa de retomar essa empresa anterior, né, criada pelo ex-prefeito Fernando Bezerra, digamos, uma versão nova, né, da empresa municipal, só que essa empresa ela ficou apenas no papel nesses últimos anos, porque o município não conseguiu reverter na justiça o direito de prestar o serviço em relação à Compesa. A Compesa continua sendo, né, a prestadora de serviço. No entanto, essa empresa aparece nesses últimos anos no orçamento municipal. Ou seja, você tem uma empresa no papel que tem previsão orçamentária, ela nunca foi realmente operada,
né? Porém, agora, percebendo que não consegue tirar a Compesa, o prefeito Simão Durando encaminhou para a Câmara uma alteração dessa empresa de saneamento. Essa empresa de saneamento, que nunca saiu do papel, agora ela passa a ser uma empresa de investimentos. O que é que significa isso? Eles ampliam o leque de atuação dessa empresa. O Petrolina Invest é o nome da empresa agora, e essa empresa vai atuar em todos os segmentos possíveis dos serviços públicos, seja de educação, né, seja de saneamento, seja de cultura, seja de regularização fundiária, seja estabelecendo parcerias com outras empresas, né, com outros órgãos, convênios, ou seja, é quase uma nova prefeitura. Você tem uma nova prefeitura, o prefeito está concedendo a uma empresa pública, né, privada, porque ela vai ter essa característica, o que na nossa avaliação... Seria empresa privada com controle público? É uma empresa de perfil público, porém com autorização para fazer parcerias privadas, para fazer PPPs, né? Entendi. Então ela teria praticamente um poder de prefeitura. Isso é constitucional? Então, aí é onde está o problema, né? O prefeito encaminha esse projeto para a criação dessa empresa, para alteração, na verdade, da antiga empresa para essa, sem dar tempo suficiente para os vereadores estudarem a proposta, apresentar emendas, né? A gente teve apenas 2 dias, né? Chega num dia, 2 dias depois, ela já entra em pauta, esse projeto já entra em pauta. E entre as ações absurdas dessa empresa está o fato dela poder contrair empréstimos no banco. Então ela vai lá, vou dar aqui fazer uma hipótese, 100 milhões ela conseguiu no banco, né? E o banco pergunta, sim, mas esses 100 milhões você vai pagar como? A gente precisa de uma garantia. E a empresa pode pegar terrenos públicos, áreas públicas e dar como garantia, né, desse pagamento ao banco. Ou seja, é um escárnio, né? Isso é inconstitucional, né? Pela Constituição, somente as prefeituras podem desapropriar terra, mas nessa proposta, essa empresa pode desapropriar terrenos. E é muito interessante porque eles enviaram 2 projetos. Um projeto aumentando os impostos, e entre os impostos está o IPTU, e criando uma série de dificuldades para quem não está fazendo o uso social daquele terreno ou daquele imóvel. Professor, rapidinho, vamos ver se eu estou conseguindo acompanhar e entender a situação. Petrolina realmente ela tentou fazer a empresa, tentou só que a justiça não liberou para ela fazer essas atividades que teria conflito com a Compesa. Então essa empresa ela ficou só no papel. Só no papel. Isso. Nisso você trouxe que ela tinha uma previsão orçamentária, mas eu acredito que nunca foi executada. Exatamente. Ainda bem, pelo menos. Sim, certeza. Certeza. Tá certo. Dentro disso, eles fizeram... A empresa estava parada, para não fechar essa, abrir outra. Sim. Eles remodelaram o objeto dela para se tornar Petrolina Investimentos, com a ideia de atrair e fazer investimentos no nosso município. Isso. E dentro desses municípios, o ponto é justamente essa questão de você... Qual é a taxa que vai ser cobrada, porque se torna um ambiente que você não vai ter uma previsão de juros, de quanto é que vai ser cobrado, qual é o valor. E para o banco ele tem que ter uma segurança do que ele vai receber aquele dinheiro. Exatamente. Então, para empresas, para qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem que queira pegar um empréstimo, o banco vai ver quanto é que você recebe, qual é o faturamento. Isso. Ou então você vai dar alguma garantia, seja a sua casa, seja o carro. Algum bem, né? Algum bem. Então, nesse caso, além de criar a empresa, dentro da lei ocorreu a possibilidade do município dizer, eu quero isso, mas eu quero ter pegar um dinheiro no banco para fazer o investimento X ou YZ. Sim. Dentro desse investimento, o banco pergunta como é que você vai me pagar. Isso. Eu preciso de uma garantia, eu vou pegar o terreno e vou dizer, esse terreno aqui vai ser a garantia para eu fazer essa obra, esse serviço. Sim. A inconstitucionalidade está no fato de que é um formato de a prefeitura está captando dinheiro sem a necessidade de estar passando pela Câmara de Vereadores, seria isso?
pelo projeto que foi aprovado, né, eu votei contrário, mas 2 vereadores, né, nós da oposição votamos contrário, e inclusive devemos fazer algum encaminhamento jurídico, né, acionar a justiça, dada essa identificação da inconstitucionalidade. Resumidamente, o prefeito Simão Durando está transferindo para essa empresa poderes que seriam da prefeitura, né? Ou seja, essa empresa é uma empresa criada com autorização do prefeito, ela tem um perfil, uma característica de interesse público, mas ela vai operar negócios, investimentos, como o próprio nome diz, com empresas, com instituições privadas, né, sempre apresentando essa justificativa de que as ações delas são de interesse público, quando, na verdade, nós temos aí uma série de previsões de caminhos de fraudes. Né? No caso, essa empresa, por exemplo, vai fazer uma obra, ela poderia fazer uma obra sem a licitação? Ou ainda seria exigido uma licitação para aquele pleito, para aquele investimento? Então, aí essa empresa ela vai poder, por exemplo, estabelecer parcerias com uma empresa privada. Né? Sendo uma parceria, essa empresa privada, a partir da parceria, ela vai atender regras da parceria. Logo, essa empresa privada estaria isenta de um processo licitatório mais complexo, porque ela iria atender regras da parceria. E aí a gente pergunta, quem são esses parceiros? Né? Até que ponto essa empresa não vai estabelecer parcerias, convênios, relações com amigos do rei, né? Abrindo caminho aí para possíveis situações de fraudes, né? De corrupção. Eu fiz essa denúncia, né, no parlamento no dia da votação de que nós estamos possivelmente abrindo caminho aí para uma organização criminosa dentro do município de Petrolina. E isso pode ser verificado numa série de itens, né, do projeto de lei, que agora acho que o prefeito já deve ter sancionado, de maneira que você tem ali uma série de flexibilizações, documentos necessários, processos de fiscalização que são necessários para qualquer tipo de parceria público-privada. Dentro dessa nova empresa, esses dispositivos não estão colocados. De maneira que a gente tem chamado a atenção da população sobre essas manobras. Isso aí foi... o que foi feito agora foi antes ou depois da LDO, que foi no município? Isso depois. Depois. Depois da LDO. Então, dentro da LDO que foi orçamentária, já tinha alguma previsão para isso? E não. Aproveitando nessa linha, como é que está, na perspectiva do senhor, se puder falar um pouco, Sim. explicar para a população que não sabe o que seria a LDO, qual a importância dela e como é que ficou a LDO de 2026, de Petrolina para o ano de 26, 27, 28, 29, né? Que é 4 anos. No caso aí o PPA. São 3 peças, né? São 3, no caso. Eu posso explicar essas 3 peças para vocês. Bom, nós temos o orçamento do município, que hoje em Petrolina está na ordem de 2 milhões e pouco mais de 300 milhões. 2 bilhões. 2 bilhões e pouco mais de 300 milhões. Né? E o orçamento do município, que é dinheiro da população, ele é planejado através de 3 peças. A LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? Basicamente, são as intenções do governo. Né? Quais são as intenções do governo para o ano de 2026? Nós tínhamos uma escola, agora vamos construir 10. Essa é a intenção do governo. Não significa dizer que ele vai fazer, mas ele tem essa intenção. Então, lá estão as metas e os indicadores. Né? Implantar saneamento básico em 5 bairros, né? São apenas, 10, vamos ampliar para 15 agora, bairros com saneamento. Então, isso tem que estar na LDO. A questão é que o município ele tem que convocar a população para uma audiência pública, para que a população tome conhecimento, né, desse planejamento, de quais são os indicadores e as metas. O município, durante todos esses anos, eu estou há 9 anos, enquanto vereador,
durante esse tempo todo, ele não faz mobilização para que a população participe. Então, o planejamento do orçamento, ele tem uma ausência de participação popular. Mas isso aí seria falta de incentivo da prefeitura, de trazer a população ou a população que não sabe? Nós temos duas situações. Uma é que o município, a prefeitura não tem a menor preocupação de que o povo participe, porque o povo participando, o povo pergunta, né? O povo questiona, o povo identifica as contradições e o povo vai cobrar mais, né? O povo vai fiscalizar. Então, não é do interesse da prefeitura, né, que o povo participe. Assim como também não é do interesse da Câmara Municipal, que é a casa do povo, né? São os vereadores eleitos para fiscalizar os recursos públicos. Os vereadores também não têm qualquer interesse que a população participe, até porque a forma como se faz política nessa cidade e nesse país é para afastar o povo da participação. As pessoas vão na Câmara Municipal e elas ficam praticamente enojadas com certas coisas que identificam lá, os comportamentos. Então, é uma tática também. Fazer política ruim, né, para afastar o povo, fazer política que agrida o povo. É o que está acontecendo agora, né, no Congresso Nacional. Não é à toa que o Congresso Nacional está sendo chamado de Congresso Inimigo do Povo, porque aí o povo fica com ódio da política, fica com ódio dos políticos, não participa e os políticos picaretas aproveitam esse ambiente para fazer tudo que não presta contra o povo. Então, a LDO em Petrolina ela não é planejada com participação popular e mais. Os indicadores e as metas, que são dispositivos importantes para que a gente acompanhe se houve avanço, se há retrocesso, isso não é colocado na LDO, propositalmente. Então, o planejamento ele é um planejamento ineficiente, mas é consciente, né? A prefeitura faz isso de forma consciente, é um projeto, né, de incompetência para continuar manobrando os recursos do povo. A outra peça é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nessa peça aí a gente LDO, tem... LOA... A LDO, as diretrizes, a LOA, aí vem a parte concreta. A LOA apresenta os valores. Vai construir 10 escolas... Quais são os valores, né? Então vai estar identificado na LOA quais os valores a serem investidos. Entendi. E a outra peça, no caso da LOA, é para o orçamento do ano seguinte. A outra peça é o PPA. O PPA você planeja para os 4 anos. Então, nós aprovamos agora um PPA, onde se prevê os investimentos do município para os próximos 4 anos. Portanto, o prefeito que vem depois do prefeito Simão, tá? Ele vai pegar o primeiro ano de gestão dele planejada pelo prefeito anterior. Entendi. E isso todo mandato é feito isso. Então, o prefeito que ele já entra com um ano planejado do outro, que é o barco andando. O primeiro ano do mandato do prefeito é o planejamento para os próximos 4 anos. E pelo esse projeto que já foi passado pela Câmara, foi aprovado pelos vereadores, qual é a diretriz que a prefeitura está trazendo? É uma diretriz de mais obra de infraestrutura, obra de saneamento, saúde? Qual é a diretriz que o prefeito Simão está trazendo com a intenção dos investimentos da prefeitura? Olha, é muito importante a gente lembrar que praticamente aí 60% do orçamento do município são recursos federais, né? São repasses do governo federal para a área de saúde, educação, assistência social. Que é chamado das emendas carimbadas. São os recursos, né? As verbas carimbadas, né? As verbas carimbadas. O que é que acontece? Educação, saúde, assistência social, elas levam aí praticamente 40% dos recursos do município. Então, de 2 bilhões e mais de 300 milhões, nós vamos ter aí ao menos 1 bilhão aproximadamente sendo recursos federais. Esse é um primeiro ponto. Tá? A outra questão é que quais são as prioridades, né, do município diante desses recursos? Bom, recurso da educação não mexe, porque já está carimbada. Educação também não, assistência social. Mas tem várias outras áreas que necessitam de investimento próprio do município. Eu vou dar um exemplo na questão de mobilidade urbana.
que é o planejamento das vias, ciclovias, né, sinalização. Nós temos uma cidade que cresce muito a violência no trânsito, não é à toa que nós temos o o hospital universitário com muitas entradas, né, de acidentados. Maioria são pessoas acidentadas com moto e 80% aproximadamente dessas pessoas que dão entrada no HU são pessoas oriundas de Petrolina. A maioria dessas pessoas são acidentadas, né, de carro ou de moto, principalmente de moto. Ora, o município precisa desenvolver uma ação de prevenção, de fiscalização, para diminuir essa quantidade de acidentes, porque isso gera, né, todos nós sabemos, um alto prejuízo para os cofres públicos, seja os recursos da saúde, né, para pagar médicos, medicamentos, para a continuidade do tratamento dessa pessoa acidentada, e essa pessoa que está lá acidentada, doente, ela não vai contribuir economicamente. Né? Pelo contrário, mais pessoas vão ter que trabalhar para garantir a assistência durante esse período. Se a pessoa for empregada, provavelmente ela pode se afastar pelo INSS. Sim. Então acaba que quando a gente tem mais acidente, mais pessoas paradas, ou então, como você fala nessa parte de mobilidade, quanto mais tempo a gente gasta no trânsito, é tempo improdutivo. Seja para descansar, que Sim. é importante o descanso, mas seja para estar produzindo, para estar fazendo, gerando receita, gerando renda, né? Você gera um atraso social, né? Você gera um atraso na vida da pessoa, um atraso para a coletividade. O que é que acontece? Sim. Essa parte, né, de mobilidade urbana é uma área de atuação direta do município, com recursos próprios. Porém, no São João desse ano, né, de 2025, o prefeito pegou 23 milhões da mobilidade urbana para a festa do São João. Ou seja, você tem a prioridade dessa gestão, uma festa, né, que dura ali 2 semanas, e não a organização da cidade. De maneira que é o orçamento que está sendo planejado, é o orçamento que está sendo manobrado. Porque a Câmara também, aí vale esse ponto, a Câmara autoriza o prefeito a fazer remanejamento, né? Para uma linguagem mais simples, para quem não entende, é como se fosse um desvio do recurso de uma secretaria para outra. Agora, no planejamento dos outros anos, não ocorreu uma previsão de gastos para o São João em si? Não tem uma previsão, porque no orçamento o que nós temos lá é um item chamado grandes eventos. E grandes eventos, nós temos o São João, nós temos o Carnaval, nós temos o aniversário da cidade, são vários... Ano Novo. Ano Novo, então são vários eventos. Não tem um item específico para o São João. Mas é verdade que desses recursos de grandes eventos, talvez ali 60% é dedicado ao São João, porém isso não é suficiente. Então o prefeito vai retirando de outras áreas fundamentais, áreas essenciais, para o São João. E aí, voltando a esse ponto do orçamento, o que é prioridade? Para vocês terem uma ideia, a prefeitura gasta quase 400 milhões em folha. Só que a maioria... Anual. Na folha, né, anual. Só que a maioria dos pagamentos de salários é para cargos comissionados, ou seja, pessoas que não são concursadas, pessoas que são indicadas pelo governo. De maneira que o orçamento público, ele deveria ser para valorizar o concurso, para valorizar a carreira dos servidores efetivos concursados, ele tem sido desviado para manter cabos eleitorais, né? Pessoas que estão aí a todo momento no rádio ligando para parabenizar o prefeito, quando esse prefeito prioriza mais, por exemplo, a comunicação. Hoje a prefeitura paga 19 milhões para órgãos de comunicação, para estrutura de comunicação, e a área de direitos humanos e cidadania, que deve cuidar das pessoas mais vulnerabilizadas, está com recurso de 4 milhões. A área de habitação, nós temos hoje mais de 10
ocupações de luta por moradia, pessoas vivenciando ali muita vulnerabilidade, muita pobreza, né? Mães solos. Nós temos o caso agora da ocupação Palmares, em que a prefeitura, em vez de apresentar um programa de moradia para essas pessoas, construir com elas uma alternativa que assegure dignidade, a prefeitura levou os tratores e passou por cima do barraco dessas pessoas, de maneira que uma mãe que estava aqui no hospital Dom Malan, no IMIP Dom Malan, ela tinha sido liberada, né, tinha tido alta de uma cesariana, estava com a sua bebê no colo e recebe a notícia de que a sua casa seria derrubada pelos tratores da prefeitura. Essa mãe sai desesperada, né, do hospital e vai para a casa dela, mobiliza a família e vai todo mundo para frente da casa pedir, pelo amor de Deus, para que a prefeitura não derrube a casinha de taipa, é uma casa de barro, né, dela. Ou seja, é esse tipo de injustiça que está sendo planejada. O orçamento, dinheiro do povo, sendo planejado sem a participação do povo, e as prioridades são as prioridades de um grupo privilegiado que se apropria dos recursos da população para engordar os seus negócios. Está aí a Orla 3. Qual é a grande prioridade? A prioridade é o saneamento do Mandacaru, do Parque Mandacaru, do Jardim Petrópolis, do Henrique Leite. A prioridade não é Orla 3, mas para os negócios, né, do grupo político, né, que está dominando a cidade há mais de 80 anos. É interessante a Orla para valorizar os seus empreendimentos. Professor, indo para essa questão dos recursos, quando a gente está falando de gestão, a gente já traz o princípio que todos os recursos são escassos. Então, Petrolina, por crescer, como você trouxe, tem vários problemas em várias cidades, várias regiões. A gente tem que começar a olhar e dizer quais são as prioridades. Então, hoje, você já trouxe aqui alguns exemplos de prioridades para você, que é a questão do saneamento em alguns bairros periféricos, certo? Sim. Voltando para o ponto da Compesa, essa parte de saneamento eu trago a parte saneamento tanto quanto água, esgoto e a coleta de lixo. Perfeito. São essas três vertentes. Sim. E entra a drenagem também. Entra a drenagem, isso, perfeito. Estava tentando lembrar disso. É uma responsabilidade hoje, essa parte do esgoto, de estar captando, da parte da drenagem de águas, da Compesa ou seria da Prefeitura? Além disso, indo para a parte da LDO, para a parte de planejamento da Prefeitura, sim, quais seriam as prioridades que você enxerga que o petrolinense hoje, que a grande população hoje mais está precisando? Perfeito, perfeito. Toninho, realmente isso da parte da drenagem? Uma coisa que as pessoas não prestam atenção e é fundamental. No caso de Petrolina, nós temos, desde o início do século XX, a população que vivia, 80% da população vivia nas áreas rurais. De lá para cá, o movimento é o contrário. Hoje nós temos mais de 80% da população vivendo nas áreas urbanas. E vivem nas áreas urbanas porque não existem políticas de manutenção das pessoas no campo. Ora, nós temos em Petrolina, a maior parte do território petrolinense é um território rural, envolvendo as áreas ribeirinhas, irrigadas e de sequeiro. Essas áreas estão absolutamente abandonadas. Se essas áreas estão abandonadas, o que é que acontece? As pessoas que moram nessas áreas, elas são empurradas para a zona urbana. E aí eu estou falando de Petrolina, mas aí você vai pegar vários outros municípios que não têm política também de manutenção, né, de garantia de qualidade de vida no campo. Então Petrolina cresceu muito urbanisticamente. E o nosso crescimento urbano, ele é desordenado. Eu vou dar um exemplo, né, de uma política fundamental para a gente organizar a cidade, que é a política de habitação. O que é que significa uma política de habitação? Você planeja a construção dos imóveis para garantir dignidade, e aí vem o direito à moradia. Direito à moradia significa o quê? Morar numa casa digna, de qualidade, mas nessa casa precisa ter serviços próximos a ela, seja de saúde, seja de educação, seja de lazer, de cultura, de esporte. E dentro desse planejamento, você tem o serviço de abastecimento de água.
né? Você tem o serviço de esgotamento sanitário, você tem o serviço da drenagem, você tem o serviço da coleta seletiva. Então, planejar a cidade a partir de uma política de habitação, você garante desenvolver a cidade, né, um crescimento que seja equitativo. A gente fala de justiça, mas é muito mais do que justiça. É você garantir realmente a dignidade com igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Essa crise que nós tivemos agora da falta d'água em Petrolina atingiu diversos bairros, seja das áreas centrais, sejam das áreas periféricas. Mas se você for nas comunidades do Minha Casa Minha Vida, é o caso do Vivendas, é o caso do Bernardino, é o caso do Residencial Brasil, Nova Petrolina, essas comunidades não foram atingidas como foram os outros bairros, que não são do Minha Casa Minha Vida. Esses bairros que foram atingidos são bairros que se constituíram a partir de ocupações. O José e Maria era uma antiga ocupação. O Cosme Damião era uma antiga ocupação, o Henrique Leite, uma antiga ocupação. São várias comunidades que eram antigas ocupações e que foram construídas de forma irregulares, não tem o sistema de abastecimento, não tem o sistema de esgotamento sanitário, e isso denuncia a ausência de uma política de habitação. Então, com política de habitação, a gente consegue garantir uma proteção ambiental, a gente consegue garantir um crescimento urbanístico integrado. Mais planejado. Mais planejado. Sim, Ora, sim. nós temos hoje em Petrolina muitas pessoas utilizando bicicleta, né? Inclusive grupos de ciclistas e tal. Cresce muito hoje, né? E eu já apresentei na Câmara Municipal por 3 vezes o plano diretor cicloviário. O que é que significa isso? É você planejar a integração de todas as ciclovias para que a pessoa que sai do João de Deus e queira ir para o Henrique Leite, ela vai passar por várias ciclovias com segurança e chega até o local, o destino, ou para trabalhar, ou para visitar um parente, assegura a saúde, né? E, ao mesmo tempo, desafoga os serviços de ônibus ou de outros veículos, porque quanto mais veículos automotores nós tivermos na cidade, mais nós vamos ter transtorno, congestionamento, e fica inviável, né, a gente conviver numa cidade dessa forma. Os exemplos que você trouxe, vem na minha cabeça muito a questão de gestão e planejamento. Sim. Então, literalmente, quando a gente tem um planejamento de um bairro, quando a gente faz o planejamento daquela rua, daquela estrutura que está sendo alocada, você realmente consegue evitar custos maiores futuros. Perfeito. Só que, infelizmente, hoje o Brasil, na parte, principalmente de projetos, tem a celeridade, quer fazer aquilo, não quer economizar migalhas para lá na frente talvez ter um custo maior. Então vem justamente essa parte de planejamento, realmente. Às vezes a gente tem que planejar mais e segurar um pouco a ansiedade do que querer fazer as coisas atropeladas. Na verdade, Toninho, eu só quero até complementar nesse teu raciocínio. O que nós temos no Brasil é uma cultura política sequestrada, né, por um projeto de exploração econômica. Nós temos o capitalismo nas suas versões mais selvagens. Então, alguns grupos políticos que têm interesse de exploração capitalista e não interesse em desenvolver política pública, esses grupos políticos, eles se apropriam dos recursos do Estado para promover os seus negócios, deixam a população abandonada, né, por anos. Quando chega no período eleitoral, os recursos que eles conseguiram desviar, né, a partir dos diversos processos de corrupção, esses recursos são utilizados para a compra de voto. E essa população que ficou abandonada, esquecida, ela vota nesse mesmo grupo que vai continuar esse ciclo de exploração. Eu vou dar um exemplo muito simples. Petrolina é vendida como uma terra de prosperidade, de muita riqueza, né? E aí a propaganda fala da melhor cidade para se viver no Nordeste. Porém, nós temos Petrolina, de um lado, com alguns empresários milionários da fruticultura, inclusive alguns estrangeiros. Nós temos uma minoria que está vivendo muito bem com as suas mansões, com os seus apartamentos milionários na orla. Porém, nós temos a maioria da população de trabalhadores que trabalham nas fazendas, que acordam 3, 4 da manhã,
vivendo ou nos projetos de irrigação há mais de 40 anos sem água tratada, ou vivem nas periferias profundas sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento, sem acesso a uma série de serviços. Ou seja, o projeto capitalista selvagem de exploração, ele tem dado certo quando esses grupos ocupam o Estado para engordar seus negócios, manter o povo no atraso, e é um projeto que dá lucro. Manter o povo no atraso, manipulado, manter o povo conduzido por mentiras para os grupos capitalistas, é o caso aqui do grupo político de Petrolina, isso dá lucro. É por isso que eles estão há 80 anos no poder e o povo, em toda eleição, continua votando e depois continua reclamando de problemas que estão aí há mais de 50 anos. Professor, pegando justamente essa linha da complexidade que é a política hoje no Brasil, a gente tem recentemente um dos maiores escândalos que eu fico perguntando o que é que a gente pensa do Brasil e qual é a visão que os estrangeiros estão tendo hoje do que o Brasil está acontecendo. Que foi o caso do Banco Master com o Daniel Vocado, eu acredito. Vocado. Onde você vê onde o cara estava vendendo produtos financeiros fraudulentos, vendendo merda como se fosse ouro, iludindo várias pessoas, utilizando uma manobra da Constituição, que é o FGTS, para garantir aqueles valores. E quando você vê a relação que eles têm com o grande poder do Brasil, que hoje é o STF, um relacionamento, seja de banco pessoal, de estar indo assistir o jogo do Palmeiras, no mesmo avião, com os advogados, seja ter um contrato com a esposa de um ministro. Nisso vem na minha cabeça qual é o limite dessas relações entre pessoas do Estado com a iniciativa privada. Eu não consigo achar normal um ministro do STF estar utilizando uma carona, entre aspas, de um jatinho para assistir um jogo. Inclusive, eu também sou palmeirense, mas infelizmente, né, que perdeu aí, mas mesmo assim eu vejo que não tem que estar utilizando esses instrumentos para isso. Mas como é que a gente acredita em uma justiça do Brasil quando a gente vê que a justiça do Brasil já tem provas de ligação com isso? Qual é o caminho que a gente deve tomar a partir disso? Entendi. Olha, o caminho que a gente deve tomar, já respondendo essa sua última pergunta, o caminho que a gente deve tomar a partir disso é de uma radicalização democrática. O que é isso? É garantir que o povo tome as rédeas do poder. O povo brasileiro ainda não tomou as rédeas do poder. O povo brasileiro é manipulado por um projeto da burguesia. A burguesia brasileira, desde a invasão europeia, né, a invasão colonizadora, que exterminou indígena, que exterminou africanos, escravizou durante mais de 300 anos africanos, e que mantém um regime de exploração do trabalho. Estamos aí agora com a campanha pelo fim da escala 6x1, porque a escala 6x1 é uma versão, né, de regime escravocrata. O camarada trabalha durante 6 dias, tem apenas um dia para descansar, não descansa, né, não consegue cuidar de si, não consegue cuidar da família, e a manutenção desse regime de exploração, ele vai permeando todas as instituições. Você pergunta, os congressistas que estão hoje, né, na Câmara Federal, no Senado, maioria é de empresários, maioria de gente que usa os espaços institucionais para engordar os seus negócios. Repito, não é diferente nos governos diversos, né? Quem está hoje nos governos, de alguma forma, vai tentar operar do mesmo jeito, ou no STF. O STF, nós reconhecemos agora o importante papel do STF para evitar que um golpe avançasse sobre o país e que a gente tivesse aqui uma ditadura. Imagina Bolsonaro sendo o ditador do país. Seria, sim, a degeneração, seria a derrota, né, do projeto desse país, ou seja, colocar uma figura nefasta, uma figura absolutamente desprezível, né, pensando inclusive humanamente, porque não existe humanidade em Bolsonaro. O que existe ali é a perversidade sendo operada a todo momento a partir de uma pessoa que recebe. E aí vem a preocupação. Recebe apoio popular.
há quem se identifique com a perversidade de Bolsonaro. Ou seja, o caso do Banco Master é muito representativo do que é essa cultura. Aqueles que usam as suas empresas para retirar da população recursos sagrados do nosso povo. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos não apenas o Banco Master, mas diversos bancos operando junto aos governos, empresta dinheiro para os governos, aí é uma agiotagem, e cobram taxas de juros absurdas. Quem é que estabelece essas taxas de juros? É o próprio Banco Central. Mas o Banco Central agora, ele é um banco conduzido por interesses cada vez mais privados, porque o presidente do Banco Central, ele tem um mandato agora de 2 anos e ele não depende necessariamente ali da intervenção do governo federal como havia antes. Ou seja, você não tem mais uma fiscalização do poder público sobre o Banco Central. É o próprio Banco Central que tem a autonomia para estabelecer as taxas de juros. Agora você pergunta, é o Banco Central mesmo, o grupo de economistas do Banco Central que resolve aumentar os juros ali a partir da sua espontaneidade? Não. São lobistas, grupos diversos, seja do sistema financeiro, seja de outros segmentos empresariais, que pressionam o Banco Central a elevar essas taxas de juros. E por que as taxas de juros são tão altas no Brasil? Porque nós temos uma dívida pública. Diversos bancos emprestaram para o país há décadas, e essas décadas de dívidas têm sido um prejuízo generalizado para a população brasileira. Tem uma frase que o pessoal fala muito, que o Brasil é um país dos rentistas, ou seja, vale mais a pena eu pegar dinheiro, em vez de eu investir em um negócio, investir em uma melhoria, eu emprestar dinheiro a juros. Que isso, o rentista é viver de renda em relação a alguma coisa, que nesse caso é os juros. É o sistema de agiotagem. É o sistema de agiotagem legal, Sim. vamos dizer assim, Sim. né? Que é a parte disso. Sim. E quando a gente vem para essa questão da taxa de juros, que é a taxa Selic, ela vem justamente sobre a demanda do capital de entrada, saída, que tem uma influência sobre isso. Que Sim. aí vem a questão que o pessoal fala, que é a mão livre do mercado, Sim. que é justamente tentando regular isso. Então, você defende hoje que tenha que ter o próprio Estado consiga controlar isso na canetada. É preciso, inclusive... Agora voltando para a pergunta ainda inicial, Sim. você trouxe para mim que hoje a situação do Brasil tem que ter o que a gente tem que fazer agora, pela situação que agora escandalou mais com o Vorcado, mas é só um exemplo de vários outros, como é que você falou, o extermínio, nós precisamos, eu falei de uma radicalização democrática. Isso, uma radicalização democrática. O que é uma radicalização democrática? Isso, queria perguntar o que seria uma radicalização democrática. A radicalização democrática passa por diversas reformas. Tá? Nós, por exemplo, precisamos urgentemente de uma reforma política nesse país. Alterar as regras políticas para evitar que partidos que não representam o interesse da nação, né? Partidos que têm sido utilizados para fomentar organizações criminosas, eles não tenham espaço, né, dentro dos processos de representação. É um absurdo, na minha visão, a quantidade de partidos políticos que tem no Brasil hoje. São partidos de aluguel. São partidos de aluguel. Aqui em Petrolina, por exemplo, quem comanda a maioria dos partidos é a família Coelho, né, o Grupo Coelho. Então, não existe democracia. Nós temos aqui ao menos uns 6 ou 7 partidos comandados por o mesmo grupo político. Não faz o menor sentido, né? De maneira que a gente precisa ter uma alteração nas regras para garantir que a população participe mais e que a gente tenha um processo de controle social, de fiscalização para evitar, repito, que esses partidos fomentem organizações criminosas ou se transformem em organizações criminosas, como é o que está acontecendo agora no Congresso Nacional, que aprova uma PEC da bandidagem, né? Foi evitada, na verdade, porque o povo se mobilizou, assim como aprovar agora esse projeto da dosimetria, diminuindo a pena de Bolsonaro e de outros comparsas de 27 anos para 2 anos, de maneira que se você autoriza que bandidos, líderes de organização criminosa,
que destruíram a Câmara Federal. Olha que absurdo. Os caras invadiram a Câmara Federal, destruíram o patrimônio público, né? Atentaram contra a democracia, atentaram contra esses deputados, e esses mesmos deputados que têm seus bandidos de estimação, agora resolvem diminuir a pena desses condenados de 27 para 2 anos. Ou seja, é uma desmoralização generalizada. Então a gente precisa de reforma política. Só perguntando uma dúvida sobre esse ponto específico. Sim. É papel do o Congresso pode, na canetada de uma votação, fazer uma lei só para diminuir a condenação de uma pessoa ou de uma situação específica? Na minha visão, isso é parte judicial e não do Congresso Federal. Na verdade, essas regras, né, das penas no país, elas são organizadas pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que estabelece as regras da dosimetria, qual é a quantidade de anos, né, qual é o tempo dessa pena. É o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional da extrema-direita, de maioria de extrema-direita, que a todo momento tem falado sobre a necessidade de aumentar penas para, né, criminosos no país, esse mesmo Congresso que celebrou a execução de 121 pessoas no Complexo do Alemão. Obviamente que as pessoas vão dizer, mas ali tinham bandidos. Tinham bandidos. Inclusive agora foi identificado que entre os bandidos tinham policiais bandidos roubando armas, né? Ou seja, nós temos informações também. Nós vamos ter policiais, pessoas criminosas naquela operação que foram trocar tiro com a polícia, obviamente, né? Foram assassinadas, mas nós vamos ter policiais bandidos, nós vamos ter deputados bandidos, nós temos governador do estado do Rio de Janeiro bandido, e nós temos no Congresso Nacional outros bandidos que celebravam a necessidade de aumentar penas para os bandidos da favela, mas agora diminui a pena, né, para os bandidos de colarinho branco ou os brancos, né? Porque aí você tem um racismo também embutido nesse pacote aí de maldades. É um Congresso que está se autoblindando, na verdade. Sim. Tem uma frase que fala que o pior emprego hoje em dia no Brasil é ser governador do Rio, que os últimos 5 foram presos, né? Então é uma situação que você vê que está complicado essa questão do Rio de Janeiro, seja da segurança pública, seja para a questão de corrupções em si. Mas voltando para... Eu só queria fechar esse raciocínio. Então, a dosimetria, né, é prerrogativa, é papel do Legislativo, no caso do Congresso Nacional, organizar esses códigos. Nesse caso particular, a proposta não está direcionada lá no objeto para Bolsonaro. O projeto fala de crimes de golpe contra o Estado, né? Ou seja, quem tentou o golpe contra o Estado terá suas penas abrandadas, diminuídas. Ou seja, para esses caras, eles são tão golpistas, eles são tão cara de pau, são tão covardes, que eles estão dentro de um parlamento que é resultado de uma conquista democrática, o direito ao voto, o direito de representar a população. Ou seja, a gente só tem isso por causa da democracia. E esses bandidos, eles se aproveitam da democracia para planejar um golpe contra a democracia. Não tem coisa mais absurda, né, que indigne mais a gente do que esse tipo de comportamento. Aí você vê que no Brasil, se você roubar pouco para comer, para se alimentar, você é preso. Agora, se você rouba muito, você fica solto, como é o caso do Vorcado, como é o caso de uma influência política para fazer uma manobra fiscal para isso, né? Mas voltando para aquela pergunta, você falou que tem alguns pontos, que é para o que a gente pode fazer, que é em relação à parte... Falei da reforma política, né? Primeiro passo seria a reforma política. Qual seria o outro passo que o governo federal agora, ministro Haddad, conseguiu um pequeno avanço, mas já é significativo, na reforma tributária. Nós precisamos que os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos. Vamos pegar agora o caso do Vorcado, né, no sentido de que ele precisa pagar mais, né? São mais de 12 bilhões, né, manejados a partir de dinheiro do povo.
né, tem boa parte de recursos públicos. Como é que o indivíduo desse, né, que agora foi processado, e eu espero que fique preso, né, porque foi liberado, mas que ele volte e fique preso, como é que o indivíduo desse tem uma pena ou tem da justiça esse tipo de tratamento? Né? Ele deve pagar mais. E no caso da reforma tributária, nós precisamos taxar as grandes fortunas. Imagina, alguém que compra hoje uma pipoca, né, paga imposto. Alguém que herdou do seu pai ou da sua mãe uma propriedade, sei lá, de 2 milhões, não paga nada, ou quase nada. Está errado, né? É fortuna. Isso é convertido em recursos dentro da economia. Então, nós precisamos também, por exemplo, a isenção agora de impostos para pessoas, do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, é uma justiça tributária Na minha visão, fundamental. Deveria de 5 para 10. Sim. Na minha visão, essa parte eu ia comentar. Em relação ao imposto, também você tem... Aqui, por ser uma cidade do Rio São Francisco, a gente tem muito barco, muita lancha. Sim. Jet skis que também não pagam impostos como o IPVA do veículo, né? Exatamente. Então, tem uma série de impostos que devem ser atribuídos a setores mais ricos que precisam ser efetivados. Sem essa reforma tributária, nós não conseguimos avançar no desenvolvimento do país. Uma outra questão que, para mim, é fundamental é uma auditoria pública sobre a dívida brasileira. Nós temos uma dívida com os bancos que vem aí de décadas. Décadas, eu falo, mais de 50 anos. Ninguém nunca conferiu detalhadamente como é que essa dívida ela foi se avolumando e por que a gente precisa pagar tanto ainda. Só para dar um exemplo, quando a gente junta recursos da educação, da saúde, do BPC, recursos do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. Quando nós juntamos todos esses recursos, nós não chegamos aí a 1 trilhão. A 1 trilhão. Isso estou falando dos investimentos federais para essas políticas. Porém, todo ano, os bancos levam mais de 1 trilhão, chegam a quase 2 trilhões de juros. Ou seja, daria para a gente fazer um novo país com políticas públicas. Então, não é justo que a gente não tenha uma auditoria sobre a dívida pública do país. É por isso que a todo momento se fala em falta de recursos, e falta mesmo, porque os recursos estão indo para os bancos, assim como os bancos e os grupos empresariais e os políticos que defendem eles, a todo momento dizem assim, o governo está gastando demais. No caso do governo Lula, o governo está gastando demais. Se o governo gasta demais, nós vamos extrapolar o teto de gasto. Aí a pergunta é, mas o governo está gastando demais com o quê? Aonde? Com assistência social, com Bolsa Família, com educação, com saúde, tem que gastar mesmo, é investimento. Né? Mas para eles não é investimento. É por isso que a todo momento eles falam assim em corte de gastos. E por que tem que cortar os gastos com as áreas fundamentais? Porque precisa sobrar dinheiro para pagar os bancos. E é aí onde está o fracasso, né, o atraso desse país. A gente não tem democracia nesse país. O que tem é a manutenção de privilégio de uma minoria. Professor, saindo de um cenário mais nacional e trazendo para Petrolina, eu vejo que essa parte de dívida é uma parte muito complicada, porque qualquer pessoa que tem dívida, principalmente deve um cartão de crédito, algum boleto, os juros elevados vai corroendo o que você tem ali, o seu salário, né? Mas indo para o município de Petrolina, hoje Petrolina é um município que tem uma dívida elevada ou não? Como é que está essa questão do nosso município? Hoje nossa dívida está equilibrada, né? Existe dentro do planejamento orçamentário uma margem para endividamento. E essa margem está equilibrada ao ponto do município estar autorizado a contrair novos empréstimos. Entendi. E é baseado nesse equilíbrio que o prefeito Simão Durando, recentemente, enviou para a Câmara e foi aprovado, né, um empréstimo de mais de 800 milhões, fora
o orçamento de 2 bilhões e mais de 300 milhões. Ou seja, nós vamos ter para 2026 um recurso bastante gordo para se investir nas políticas públicas. Mas, repito, o povo está participando, o povo está acompanhando, né? Está se investindo nas áreas prioritárias. Infelizmente, com o histórico desse grupo político, eu não acredito muito, né, nesses investimentos com qualidade. Até porque, recentemente, durante o governo Bolsonaro, o ex-senador Fernando Bezerra, o deputado Fernando Filho, juntos, entre 2021 e 2023, eles vão receber, né, vai chegar no município, através da movimentação deles, mais de 300 milhões em emendas. Que ele movimentado lá atrás, a gente está vindo ainda. Não, eles vão, na verdade, durante esses anos, 2021, 22, 23, né, e 23, até 23, eles vão ter aí, vão chegar no município, através de emendas parlamentares, uma média aí de quase 1 bilhão em emendas parlamentares. E aí você pergunta, mas foi para onde esse dinheiro mesmo? Porque se você vai para as pavimentações que eles fizeram, são várias pavimentações mal feitas, estão aí deterioradas, algumas meses depois. Você vai para a área de tratamento de água, né? Já que eles falam muito da irrigação, as áreas irrigadas continuam sem água tratada. Se você vai para a assistência social, nós temos no município hoje aproximadamente 100 mil pessoas vivendo em insegurança alimentar. O dado da assistência social é de que nós temos 200 mil pessoas aproximadamente vivendo pobreza e extrema pobreza. No Brasil, 200 mil, você fala? Não, eu estou falando em Petrolina. Nós temos em Petrolina 200 mil? Nós temos em Petrolina 418 mil pessoas, a população. 418 mil pessoas. Metade da população de Petrolina, isso não são dados meus, você pode acessar no serviço de assistência social. Metade da população de Petrolina ganha entre 1,5 salário mínimo, certo? Ou seja, 200 mil pessoas, ou elas estão vivenciando pobreza ou extrema pobreza. E entre elas, essas 200 mil, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas vivenciando insegurança alimentar numa terra que produz alimentos, né? A terra da fruticultura. Então é uma grande contradição. Isso. Não tem democracia, não tem democracia. Professor, deixo aqui aberto o Labuta Podcast para no ano que vem, que já estamos no final do ano, mas ano que vem, quiser vir para cá, quiser estar conversando, ou até discutindo, trazendo mais um momento onde consiga conversar mais, tá explorando melhor as ideias, sinta-se à vontade, tá certo, professor? Que eu vejo que ano que vem é um ano que vai vir muita coisa para Petrolina, mas tem que ter a fiscalização. Eu vejo que também é um papel do Labuta, tá tentando esclarecer mais as informações para a população, para o povo tá sabendo e saber o que cobrar, saber o que fazer, seja para você como vereador, seja para um deputado, seja para o prefeito, o governador, enfim, tá certo? Sim. Lhe agradeço demais por isso. Puxando para os nossos finalmente, tá certo? Em decorrência do horário. Tem alguma mensagem, algum recado que você queira deixar para a população? Com certeza. Está nos assistindo? Bom, primeiro agradecer, né, parabenizar você, a toda a equipe, né, do Labuta, agradecer a oportunidade e dizer para a população de Petrolina, nós não temos outro caminho de mudança, né, para assegurar a qualidade de vida, principalmente para a classe trabalhadora, para quem mora na periferia, para quem está na área de sequeiro, irrigada, ribeirinha ou nas áreas urbanas. Não temos outro caminho que não seja o da política. A política com P maiúsculo. A política onde o povo se organiza. A política onde o povo tem consciência de quem elege, qual é o projeto que quer, né, para a cidade. E uma política onde a gente possa pensar na coletividade de maneira geral. Às vezes as pessoas pensam apenas em si no momento em que vende o voto, né, e não lembram que quando vende o voto ali de forma imediatista, precipitada, ela está, na verdade, apostando num futuro de mais violência, né, de mais desrespeito, de mais negligência, de superlotação nos hospitais, né, de atrasos diversos na vida dos seus filhos. E não é isso que a gente quer. A gente tem feito uma luta para que as pessoas sejam mais conscientes, que elas cobrem, fiscalizem daqueles que foram eleitos, mas que elas assumam também suas responsabilidades. Nós não podemos acreditar
acreditar que existe democracia em Petrolina quando temos 100 mil pessoas em segurança alimentar, 200 mil pessoas entre pobreza e extrema pobreza, quando temos um grupo político aumentando, ampliando os seus negócios, engordando cada vez mais nos seus negócios e a maioria da população sendo mantida no atraso, uma cidade que vergonhosamente, né, passa aí 3 anos a população, ou melhor, 3 meses a população sem acesso à água e um problema que vem se arrastando há muito tempo. Nós estamos aí há mais de 10 anos sem investimento na área de abastecimento de água. Então, é esse projeto político que o professor Gilmar, que por sinal, próximo ano, né, eu quero colocar para vocês, estarei candidato a deputado estadual, estou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e eu espero contribuir não apenas com Petrolina, mas com Pernambuco e com todo o Brasil para que a democracia ela oriente, conduza as nossas vidas e não o fascismo, a violência política, essas injustiças que são operadas por esse projeto da burguesia nacional que não quer vida. A burguesia quer lucro e quer manipular o povo, explorar os corpos, né, da classe trabalhadora para continuar mantendo seus privilégios. Então eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor. E a gente está com um quadro aqui que no final a gente pergunta o que é Labuta para você. Eu não estou falando em relação ao Labuta Podcast, mas sim Labuta. Certo. Então, professor, o que é que representa o nome Labuta para você, rapaz? Labuta é um nome muito interessante, né? Que é a associação de labor, de trabalho com luta. E eu penso que todo trabalhador consciente, ele vai sempre lembrar que a vida dele, o trabalho dele, deve estar a serviço de uma luta cotidiana, seja a luta pela sobrevivência dele, da sua família, mas seja a luta por um projeto de coletividade. E eu penso que todo trabalhador que ler corretamente, né, a construção social onde ele está envolvido, ele vai sempre estar atento a um projeto de justiça, um projeto de igualdade. No meu caso, eu sou um trabalhador da educação e penso que o caminho do socialismo, da democracia, é o caminho mais competente para a classe trabalhadora. Então, labuta, trabalho e luta deve estar associado a um projeto de construção social que eu espero que seja de muita dignidade para as pessoas e eu espero também que os trabalhadores da comunicação tenham essa consciência, associar o seu trabalho do labor e da luta a serviço de uma comunicação democrática que contribua para o desenvolvimento do município de Petrolina, no caso de vocês, mas para um projeto de Brasil com mais dignidade. Professor, muito obrigado. Antes de encerrar, preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Se você que está em casa quer gravar um conteúdo de qualidade, seja podcast, seja um conteúdo empresarial, entre em contato com a Nexus Studios. A gente tem a melhor qualidade de captação de áudio e imagens para você. Temos também a Dalmi Seguros, que é uma corretora de seguros que está há mais de 10 anos aqui na região. E você, rapaz, não, é melhor você não precisar. Mas se for precisar, é melhor estar segurado para se prevenir. Também temos a Rexível, uma empresa especializada na parte de coleta, gestão e gerenciamento de resíduos. Está com algum problema na área de resíduos? Entre em contato com a Rexível, que eles vão ter a melhor solução para vocês. Eu tenho um minutinho para o Merchan também? Tem, à vontade, professor, pode falar. Não, só para dizer para as pessoas, né, que querem acompanhar o nosso mandato, nós temos o nosso perfil no Instagram, @vereador Gilmar Santos. Nós temos também um site. Muito provavelmente eu sou o único vereador de Petrolina que tem um site onde nós prestamos conta do nosso trabalho. Então, no site gilmarsantos.org, você vai ter acesso aos projetos de lei, às leis de autoria do mandato, às ações de audiência pública e diversas outras ações, indicações e requerimentos que a gente apresenta para a população. Para facilitar, professor, você pode estar caminhando. A gente vai estar pegando o site do senhor e vamos estar colocando na descrição do nosso vídeo, tá certo? Maravilha, eu agradeço. E se ficou interessado em conhecer o site mais do trabalho do professor, tanto o seu Instagram quanto a questão do seu link, a gente vai estar deixando aparecendo na tela, mais um link no nosso canal do YouTube, tá certo? Perfeito, meu irmão. Eu te agradeço mais uma vez e vida longa, sucesso aí para o Labuta. Muito obrigado, professor. E você que ficou até aqui, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com quem você acredita que vai contribuir.
se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente nas outras redes sociais. Um forte abraço, se Deus quiser, até a próxima. Valeu, Obrigado, querido. professor. Tudo de bom. Tá bom.